aí, pessoal, Marcelo Fratello, sejam todos bem-vindos ao Papo de Fratello, um jeito diferente de fazer networking. Hoje eu estou recebendo esta mulher que é um talento, encantadora, gente boa demais, espiritualizada. E aos apaixonados pelo tema, tenho certeza que vão ficar impactados com isso. E antes de apresentá-la, eu gostaria de compartilhar com um grupo de deficientes visuais, parte de pertencimento. Meu nome é Marcelo Fratello, 1,93 m, camisa preta, papo de Fratello, calça preta, tênis branco, topete de Johnny Bravo. Estou aqui gentilmente e humildemente tentando levar essa experiência que seja o máximo para vocês que estão nos assistindo e nos escutando. E espero que a nossa convidada, e eu tenho certeza disso, que vocês vão adorar. Benvenuto, seja bem-vinda, Silvana. Obrigado pelo carinho, pela gentileza de ter vindo até ao Papo de Fratello, compartilhar essa experiência top, esse talento. E um prazer te receber aqui. Eu agradeço também a toda a tua audiência. E, enfim, eu sou loira, cabelos longos, estou com um vestido longo azul com algumas nuances em rosa e dourado. E estou com sapatos vermelhos. E tenho 54 anos de idade. Estou maquiada. E eu acho que é isso. E muito feliz. E muito feliz. Sim. Obrigado, você. Obrigado pelo carinho. Espero que quem está nos assistindo aqui tenha aquela experiência e tirar aquele enigma, né? Porque existe um enigma entre a espiritualidade, uns falam que é religião, não é, e fica aquele ecossistema infinito. E um assunto tão fascinante que nada melhor que você que é autoridade no assunto para poder tirar todas essas crenças e poder deixar bem leve o tema, impactando quem está nos assistindo, né? Então, como começou essa paixão pela espiritualidade? Então, desde pequena, eu tenho o que a gente chama de sensibilidade. E tudo bem, né? Eu acho que como toda criança, eu tive uma vida normal, uma infância normal, mas tinha algumas coisas que eu falava para minha mãe e a minha mãe levava de boa, né? A minha mãe muito livre e no pensamento, enfim, ela aceitava e conversava comigo e eu seguia adiante. Só que eu tinha muito conflito nessa questão da sensibilidade, porque onde é que eu estava no meio disso tudo, né? A vida acontecendo e principalmente na adolescência esse despertar foi ficando mais aguçado. Quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a ver um programa que o Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, ele chamava Terceira Visão. E a minha mãe e eu, eu sou do Rio Grande do Sul, nós lá, né, em Porto Alegre. Gaúcho, olha o Rio Grande do Sul em peso, né? Povo maravilhoso. Nós, em Porto Alegre, assistíamos todas as explicações que o Luiz trazia, enfim, né? E as evidências, e todo aquele trabalho que ele tinha junto aos artistas, né, na área da pintura. Então, era algo assim que era fascinante e, ao mesmo tempo, eu sempre me perguntava o que era aquilo. E eu estava bem no momento, assim, daqueles questionamentos, né, que o Jung chama de metanoia, né? Eu, como pós-graduada em Jung, posso contar para vocês que, às vezes, você passa a vida inteira e não tem esse processo. Mas, enfim, eu já tinha esse despertar naquela época, mas eu não queria mexer com essas coisas, como se falava, né? E aí eu fui realmente desenvolvendo as outras áreas, me tornei uma executiva na área de comércio exterior e segui minha vida. Casei e vim para São Paulo. E, estando em São Paulo, fui estudar mestrado em ciência política na Universidade de São Paulo, aonde eu trabalhei durante 6 anos no núcleo de pesquisa em relações internacionais. Então, vocês percebem assim, que sempre eu tive aquela questão acadêmica junto com a minha vida normal. Uma vida normal, que nem todos. Só que tinha alguns aspectos que me chamavam a atenção, mas eu não queria mexer com essas coisas. E até que... Tinha alguma coisa te provocando internamente? Tipo assim, o que eu vim fazer nessa terra?
né? Qual que é o objetivo, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu ficava muito desconfortável, mas eu lidava e tal, e eu sentia algumas, que a gente fala, né? Algumas diferenças que a gente chama de energia, né? Algumas coisas, assim, eu chegava em algum ambiente ou falava com alguma determinada pessoa, mas eu não sabia lidar, mas eu seguia em frente. E quando eu engravidei da minha filha, eu já estava no fim do mestrado, tanto é que eu apresentei a dissertação. E a Laurinha está aqui, hein, Laurinha? Depois você aparecer para todo mundo te conhecer. Desculpa, Cí. E aí, o que aconteceu? Foi muito engraçado, né? Que eu apresentei a dissertação, a conclusão do meu trabalho, que era sobre a percepção do empresariado brasileiro sobre a política externa da época. E quando eu apresentei e tal, eu estava com aquele barrigão de 8 meses. E foi muito engraçado quando eu levantei e tinha uma professora que ela falou, meu Deus, se eu soubesse, não tinha feito tanta pergunta. Mas foi assim, algo bem descontraído. E no final concluí. E veio, então, o nascimento da Laura e isso mexeu demais comigo. Aguçou mais essa característica que eu não olhava muito. E nesse processo eu comecei a buscar muita informação do Luiz. Livros, CDs, todo o material que tinha do Luiz. E nessa época, ele tinha um programa que se chamava Conversando com Você. Encontro Marcado. Na verdade, era Encontro Marcado. O Luiz é filho da Zíbia. Da né? Zíbia, o Luiz Para quem Antônio não conhece, Gasparetto. as pessoas que gostam dos livros dela, a Zíbia Gasparetto, que é bem uma escritora muito famosa, né? Exatamente. E aí foi muito engraçado que o Luiz, ele tinha então esse programa, né, Encontro Marcado, e eu assistia. E um dia eu estava no sofá, a Laura já tinha, que a Laura é minha filha, ela já tinha seus 2 aninhos e pouco para 3, e ele fala assim, você que está sentada nesse sofá e tal. E aí eu brinquei, eu falei assim, opa, sou eu, é comigo que você está falando e tal. E aí ele foi falando e eu falei, nossa, mas eu acho que eu vou lá. E aí, quando eu fui no espaço dele, eu falei, chegue na minha casa. E foi fantástico, porque o Luiz, ele tinha uma característica que daí eu quero esclarecer bem. Começou tudo com o espiritismo, a Zíbia também, eles tiveram, né, um espaço, né, uma casa espírita e tal. Mas com o passar do tempo, o Luiz, que até foi para o exterior e tal, ele trouxe uma outra visão, que aí é a espiritualidade independente, onde realmente existiam os estudos científicos. O Luiz, quando foi para o exterior, ele foi estudado na sua paranormalidade e também estudou, né? Foi desenvolvendo lá os estudos dele. E aí ele tinha diversos cursos e eu participava. E aquilo comunicava comigo, porque eu, como vinha da área acadêmica, fazia sentido. E fazia sentido dentro de todo um contexto que eu vivia. E eu falei, bom, né, estou na minha casa. E realmente tudo que eu aprendi de espiritualidade foi com ele. E culminando com um curso que nós fomos a última turma, né, o nosso grupo, que foi de aconselhamento terapêutico, que depois eu vim trabalhar com ele. Eu fui uma das escolhidas para trabalhar com ele. E toda segunda-feira ele fazia uma sessão conosco, né, de supervisão para saber como é que nós estávamos, enfim, no atendimento do espaço dele na época, que se chamava Meta Center. Foi dali que foi derivando. Aí eu fui estudar física quântica com Amit Goswami, que para quem não conhece é aquele do chapeuzinho, que é um amor, assim, um indiano. Fui estudar daí pranoterapia, reiki, sou instrutora de taoísmo. Então, assim, fui por uma série de estudos que complementavam aquilo que eu tinha aprendido. Mas também eu continuei na área acadêmica. Aí eu fui estudar especialização em Jung, né? E hoje, né, o que aconteceu? Depois, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, né? Estava eu lá, e aí eu já estava, até fui convidada, né, pela Universidade de Caxias do Sul, onde eu lecionei o coaching espiritual. E nesse coaching espiritual eu trouxe a trajetória de Jesus Cristo como coach. E foi Foi o líder de todos os tempos. Exatamente. E aí foi um trabalho tão maravilhoso que dali derivou alguns que a gente chama de clientes. Porque como eu não sou psicóloga, eu dou aula de psicologia, tenho esse preparo, né? Já lecionei em universidades a psicologia, mas eu não faço parte do conselho.
Então, o que aconteceu? Eu chamo de clientes, né? Então, essas pessoas vieram e nós demos continuidade no nosso trabalho, só que sempre com aquele olhar da espiritualidade. E nisso, uma aluna falou assim, se você quer atuar na universidade, você vai ter que fazer doutorado. Gente, já tinha passado 16 anos desde o meu doutorado, o meu mestrado. Bom, o que aconteceu? Que é uma discrepância, né? Falando de ciências políticas, né? Fiz ciências políticas, mas minha formação básica foi comércio exterior. Sim. Administração, okay, exatamente. Perfeito. E aí depois eu derivei por essas outras né? linhas, sempre São na área... discrepâncias a respeito dos assuntos, né? Exatamente. O que... Você é muito estudiosa, você é cientista em todas elas, né? Que você vai Sim, aprofundando, com esse né? Olhar, sempre. Tanto é que assim, o reiki, eu fui no mestrado de reiki. Prana-terapeuta, eu fui até ser terapeuta. Imagina. O taoísmo, eu fui até instrutora de taoísmo. Então, eu sempre fui muito profunda. E até mesmo com o próprio Gasparetto. Eu fui na questão do aconselhamento. Mas, enfim... Por isso que ele foi no ano clínico, né? Pois ele olhou o teu talento ali, um diamante, ele falou, opa, deixa eu trazer aqui, porque tem total sentido que eu trabalho comigo. E você sabe, assim, que eu tenho o maior carinho hoje, né? Eu recordo dele, de todo aquele perfil que ele tinha de chamar atenção, dar uma sacudida nas pessoas, mas eu não posso me furtar de dizer assim, ó, era com muito amor. Você olhava o olho dele, o olho dele tinha muito amor ali naquele impacto, mesmo que ele impactasse e viesse daquela forma assim de sacudir, porque realmente muitas pessoas precisavam ser sacudidas, então era a linguagem que ele tinha. Então, assim, quando eu voltei, né, para a academia, então já tinha passado 16 anos da ciência política, e a ciência política eu gostaria de fazer um recorte para dizer o seguinte, ela me trouxe uma capacidade de análise muito grande no campo filosófico, porque a filosofia, ela está embutida dentro da ciência política, e eu brincava até com os professores, eu dizia, gente, eu cheguei com certezas e saí muito mais em dúvida do que quando eu cheguei. E isso faz parte da filosofia, essa provocação. Então, isso me ajudou bastante nesses questionamentos. E uma coisa que o Gasparetto dizia muito é questione, não aceite tudo, vai e questione. Então, quando veio nessa oportunidade de fazer o doutorado, eu falei, por que não trazer a espiritualidade dentro das organizações? Já que eu tenho toda uma formação em administração, tenho esse olhar, né, da política, enfim, vou trazer. E aí foi interessante porque da noite para o dia, assim, eu me centrei, né, fiz toda a minha conexão e a primeira coisa que veio é, será que você não vai ser soberba? A doutora Silvana. E aí foi uma sensação que eu me senti pequena. E eu falei, tá, deixa eu olhar para isso. E aí eu fui num processo em que numa madrugada eu fiz o projeto. Passei e daí na sequência eu fui chamada para entrevista. E outra experiência interessante que foi na antessala, eu fui me visualizando, né, andando pela universidade e foi curioso que eu me senti super à vontade, assim, engrandeci, assim, fiquei grande, feliz, alegre. Quando eu entro na sala tem engenheiros, administradores, todo mundo assim, 2 e 2 são 4. E me perguntaram, Silvana, por que você quer fazer doutorado? Aí eu falei, sabe, eu estava na antessala, aí eu contei o processo. E foi bonitinho que eles olharam e falaram assim, não, realmente a academia precisa desse olhar. E passei e comecei, só que quando eu comecei, começou a pandemia. E aí eu tive que me reinventar. Eu ainda era aquela aluna que ia de livrinho, de caderno na sala de aula e, de repente, eu tive que usar o computador, um seminário para mim demorava horrores para eu planejar e apresentar, né? E era tudo online, enfim. Você teve que pivotar a resiliência 24 horas para poder fazer tudo. Foi assim, um processo muito transformador. Nesse meio tempo também eu tive um networking fantástico, como tem, né, uma pessoa que é muito conhecida na nossa região, que é o Frei Jaime, que nós nos conhecemos e foi um apoio muito grande que eu tive, tanto é que ele é o meu co-orientador, né, da minha tese, e ele foi um desbravador, ele trouxe a espiritualidade ali dentro da área de administração, tanto no mestrado dele quanto no doutorado, e
ali fui desenvolvendo e tal, e chegando, culminando com a tese propriamente dita, que foi uma pesquisa bem interessante. E a gente que fala muito de networking, né, Marcelo? A seleção das pessoas, assim, das empresas, foi muito baseada na Associação de Dirigentes Cristãos Empresariais, que particularmente não está em voga e não está envolvida a questão de religião, mas sim a questão da espiritualidade como é. E eu sempre defendi isso da inteligência espiritual. E quando eu venho assim, né, trazendo a bandeira do Gasparetto, é nesse sentido. Ele sempre foi defensor da espiritualidade independente. Que é interessante, né, se você permitir, que desde você jovem, adolescente aqui, o universo conspirou para você conectar com ele, né? Sempre Total foi sentido, aquela questão de não dar. Muitos falam, eu vou fazer. Não, um dia, como o índio fala, é na curva do rio. Vai te pegar. E o caminho estava traçado. Que aos 16 anos você conhece com o Luiz e de repente tem toda essa linha do Gasparetto, cara, vocês tinham que se conhecer na vida, tínhamos. O universo conspirando, né? E foi assim um presente, eu sempre falo, foi uma bênção. E aí o que acontece? Hoje eu já tenho o título de doutora, né? E tenho a minha empresa, junto com o meu ex-orientador, que acreditou no meu trabalho. A UP? Aê, top! Que é a UP, para dar um UP nas pessoas. Top! Empresários, olhem para a Silvana, hein? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho aí nesse tema que eu achei sensacional, mas não queria te cortar, mas os empresários ficarem atentos, porque hoje os empresários estão muito no core e estão esquecendo dessa visão holística. Então ficam no automático. E a espiritualidade dentro dessa energia, nesse ecossistema, é muito forte para poder transformar a empresa, né, Cí? Exatamente. E continue. Tanto é que o modelo que eu trago na minha tese é o seguinte: é a espiritualidade como pano de fundo junto ao comprometimento organizacional, que é uma das dores do empresariado. A maioria, se não todos, reclama que não há um comprometimento. Hoje, as pessoas, qualquer coisa que você pede, daqui a pouco a pessoa está pedindo demissão. Então, assim... Turnover é muito grande, né? Exatamente. E o absenteísmo também. Então, o que foi que eu trouxe? Eu trouxe nesse modelo o comprometimento organizacional, o conflito de papéis, porque as pessoas, quando elas não sabem qual é o papel delas, ou quem é que está fazendo a gestão e que está dando, vamos dizer assim, as diretrizes, então a pessoa fica confusa. E também a oportunidade de aprendizagem, tudo isso culminando com a performance individual. Que é a conclusão que eu chego desse modelo? Todo esse aparato depende da espiritualidade. A exceção que não foi explicada foi o conflito de papéis, que pode ter outras explicações para justificar, assim, um não conflito. Porque você parte do pressuposto que se tem espiritualidade não vai ter conflito. Mas isso não se comprovou nesse estudo, né, nessa pesquisa. E uma observação é que essa pesquisa foi quant. E para o empresariado é importante apresentar em números. Então, eu fiz nesse olhar dos números. E foi escolhido, né? Foi escolhido um pool de empresas adecianas dessa associação e também não adecianas para fazer o contraponto, né? E chegar assim, porque se eu usar só empresas cristãs, eu posso ser tendenciosa na minha análise. Então, eu trouxe também empresas de fora para fazer analogia, uma análise SWOT em cima disso aí, né? E o que eu posso dizer? Não tenho o que dizer em relação à questão da espiritualidade. Empresas espiritualizadas geram lucro. Ponto. Mas você acha que existe um preconceito do líder? Ou falta de conhecimento do líder? Ou existe o conhecimento, mas uma resistência para a mudança dessa cultura? Inclusive eu falo isso na minha tese, o que ainda há é uma grande confusão entre espiritualidade e religião. Isso cientificamente eu trago pautado na teoria. Então, assim, enquanto... Até porque a religião são regras e critérios, e a espiritualidade não. A espiritualidade, tanto é que eu trago também o conceito livre. Certíssimo. Totalmente a espiritualidade num olhar realmente livre, em que, se você trouxer pela neurociência, já é comprovado que
atua, e eu sempre, nas minhas falas, nas minhas palestras e aulas, eu comento, a espiritualidade é uma das coisas mais racionais que existem, porque ela fica aqui no neocórtex, fica aqui no campo temporal, né? Então, assim, gente, onde é que fica o raciocínio? Não é no neocórtex? É verdade. E eu gosto muito de fazer uma analogia, e aí, de novo, não trazendo questão religiosa, mas trazendo Jesus Cristo como uma lição. No momento em que trazem a mulher, né, dita adúltera, e que daí eu sempre brinco que ele estava numa sinuca de bico, porque ou era os fariseus, ou sempre ele estava naquele questionamento, né, os fariseus em cima, ou para onde que ele ia. Então, quando vem e trazem essa mulher e ele fala, ele recebe o impacto. Então, eu sempre digo, entra no campo aqui, no sistema reptiliano, que é o primeiro momento que eu bateu, levou, impacto, né? E aí vai para o sistema límbico, que é onde fica a parte emocional. Então, veja como ele foi inteligente, porque ele recebeu a provocação. Só que neste momento ele se agacha e começa a escrever na areia. Perfeitamente. Ou seja, ele dá aquilo que as vovós diziam para nós, assim, ó, sai, dá uma respirada, meu filho, dá uma respirada, minha filha, conta até 100, vai tomar uma água, né? Ou que o Chico diz, ó, antes de responder, toma um gole da água e fica com a água na boca, porque daí passa o momento e passa, né, teu impulso de resposta. Exatamente. E aí, o que ele faz? Ele escreve na areia... 15 segundos para poder... Ali. refletir. E o que acontece? Vai lá para o neocórtex. E aí, ele dá aquela resposta extremamente inteligente, em que faz o povo pensar. E todo mundo joga as suas pedras, né? Porque atira a primeira pedra quem não tem pecado. Então, eu acho fantástico isso, porque... é fantástico mesmo. E é a explicação cabal, da presença da espiritualidade e da racionalidade juntas, no âmbito do cérebro propriamente dito. Então, o que eu defendo? Eu defendo sempre que quando uma pessoa traz alguns conteúdos, inclusive pessoas que não acreditam, assim, que não tenham uma visão religiosa, né? uma doutrina, enfim, eu digo assim, a pessoa vai conversando, eu digo, mas isso é espiritual. Você querer o bem, você ter uma postura... Eu digo que a espiritualidade tem muito mais a ver com a tua postura no dia a dia do que com os teus rituais. Até porque a espiritualidade está em todas as religiões. E não importa o seu credo, cor, raça, o que for de religião, a espiritualidade está lá. Ou se você não tiver. Certo? Exatamente. Certo. Agora, que a religião ela é importante no sentido de quando você busca uma resposta e você se identifica de acordo com o teu sistema de crença, sem dúvida. Que a religião também pode ser um dogma também, né? Se você for analisar que o ateu ele também é espiritualizado. Porque ele é ateu. Exatamente. Não tem nada a ver com religião ou com Deus ou o que for. Ele é espiritualizado do jeito dele. Aí uma interpretação para quem tem a sua religião, sua crença, é cristão ou não, aí, enfim. E eu acho que a pior coisa que tem em qualquer assunto é você entrar no fanatismo. Sim. Sabe? No radicalismo. Porque daí você se fecha, você mesmo se fecha. Né? E não significa... Tem gente que eu percebo que tem tanto medo de abrir um pouco, que eu digo, se te tirar isso, o que sobra? Nem a fé, né? Mas tua fé não vai sobrar. Então, que fé é essa? Né? Fé oportunista? Sim. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? E... sensibilidade de como lidar com isso, né? Exatamente. Porque aí você consegue transitar bem e conseguir enxergar. Eu vejo também até as gerações. Você tocou num assunto interessante, trazendo esse tema, porque como que os jovens estão lidando com isso, né? Porque os jovens, a referência é pai e mãe. Só que muitos jovens não têm referência de pai e mãe. Às vezes tem um tio, uma avó, não teve pai, não teve tio, órfão, abandonado, enfim. E eu tive o privilégio de receber aqui o Vini, que ele teve uma situação, digamos assim, trágica e traumática, porque ele, 9 anos de idade, ele saiu de casa. Porque ele tinha um problema sério dentro de casa com os pais. E depois ele seguiu a caminho e é um cara muito espiritualizado. Mas eu vejo que os jovens hoje, eles estão assim, muito na internet buscando muitas informações e estão às vezes até perdidos, assim, para onde que eles vão. Né? Porque o que eu escuto? Eu escuto o lado familiar, que isso aí traz uma tendência, certo ou errado, independe do ângulo. E o jovem ele fala assim, tá bom, mas eu estou tendo contato com várias situações.
culturas, credo, a globalização também. Hoje o jovem está fazendo intercâmbio. Então ficou muito confuso isso. Como você enxerga esse detalhe? Você acha que os jovens eles estão ainda... É uma questão de tempo de maturação, de maturidade, que eles vão aperfeiçoar isso? Ou você acha que foi afetado um pouco por causa da tecnologia? Eu volto na fala do Jung. Às vezes você passa uma vida inteira e não tem um processo de metanoia. Inclusive, eu não diria só os jovens, eu diria qualquer idade. Sim. Qualquer idade geração, né? Pode passar uma idade inteira, uma vida inteira e não ter um direcionamento, não ter nenhuma fala a respeito da espiritualidade. Mas eu gosto muito de uma fala do próprio Frei Jaime, né? Esse que é um frei, assim, que ele, claro, né? Ele prega, né? O que... da onde a parte dele, né, como religioso, mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Na visão dele, essa juventude hoje ela é muito mais espiritualizada do que material. Na nossa época, o que acontecia? E os nossos pais, o que a gente queria? A gente queria uma casa própria, o carro, e pode ser uma casa na praia ou no campo e tal, para deixar de herança. Nós sempre prezamos isso, né? E queremos e tal. Essa geração, ela não quer. Tem o Uber, então Sim. elas vai para lá e para cá. Eles gostam de viajar. Querem viver bem, viajando, curtindo. Exatamente. Então, esse desapego, né? Esse desapego é extremamente espiritual. Mas eu sempre acho que a gente incorre no erro quando a gente generaliza. Então, assim, eu acho que como um exemplo a gente pode trazer isso. E uma coisa que eu sempre falo na questão do comprometimento organizacional é olhar esse jovem. O jovem quer desafio. Ele foi criado na gamificação. Certíssimo. Então, ele tem que ser provocado constantemente. Exatamente. Né? Às vezes não vai ser o dinheiro que vai prender essa pessoa. Vai ser a questão do desafio. O que é que tu tem aqui para me oferecer? Por isso que eu defendi oportunidades de aprendizagem dentro desse modelo. Porque uma pessoa que ela se identifica, eu sempre falo, quando você vai contratar, veja se essa pessoa que está entrando, se ela está de acordo com a tua visão, missão da tua empresa e vice-versa, eu que estou buscando uma vaga. Por quê? Porque daí vai ter um match. É que nem um casamento, um namoro. Tem que ter um match. Senão ele vai ficar por N razões e de repente está indo embora, tchau, paz e amor, né? Então eu digo assim, eu acho que generalizar a gente pode incorrer ao erro. Mas um olhar assim, né? A gente pode dizer, tem. E eu acho assim... olhando a sociedade como um todo, você falou, né, da questão do pai e da mãe e que uns não têm uma referência, mas a gente sempre tem uma tendência a buscar uma referência, uma identificação. Às vezes é um professor, às vezes é um tio, um primo, como você mesmo falou. Então, é aquela identificação. Claro, uma coisa que eu defendo, que o teu passado não seja a tua bengala. Tá, você passou por isso, ok. O que você vai fazer com essa informação que você passou? Ok? Então, vamos para frente. Vamos trabalhar isso, legal, e seguir em frente, porque a vida vai para frente. Traumas e seguir. Isso, porque a vida vai em frente. Mas teve muitas pessoas que tiveram coisas pesadas. Vamos olhar para esse pesado. Vamos, eu estou junto, vamos olhar. Ok, tá, agora vamos seguir em frente, porque a vida vai para frente. Porque se eu ficar presa no meu passado... eu não vou conseguir. É que nem assim, eu estou olhando aqui para essa caneca, eu não estou vendo aqui. E às vezes aqui tem infinitas possibilidades que eu estou deixando passar. Então, assim, tá bom, agora reconheci isso, ok. O que eu vou fazer com isso, ok? Tá, agora vamos ver infinitas possibilidades não há que dúvida. tem. A gente tem que se provocar constantemente a visão, o sistema aqui em cima disso, né? Senão a vida fica parada e perde o sentido, né? Mas, assim, falando da liderança, quando você está fazendo um projeto e trazendo esse tema dentro da empresa, você vai ter que falar com a liderança, porque sem a liderança é inevitável você conseguir desenvolver esse trabalho dentro do time, dos colaboradores. Mas você tem um outro pilar também, que é o RH, que às vezes não está preparado tecnicamente para entender o que você está falando. Aí o líder, seja o chairman, sei lá, quem vai ser o CEO ou o acionista, ele fala assim, tá bom, o que me move aqui é o resultado. Eu tenho que te contratar para você transformar a minha empresa em resultado. É uma dicotomia muito louca aqui, né? Para você transitar em cima disso. Porque às vezes a pessoa já está com um problema que você tem que tirar a crença para depois entrar com o tema. Então... não dá para você entrar já com o tema.
Não sei se eu estou falando besteira, né? Mas assim, até para quem está nos assistindo, o empresário que está assistindo fala assim, pô, peraí, mas qual a vantagem que eu tenho para contratar uma profissional no seu gabarito e no seu conhecimento para mexer em todo esse ecossistema dentro da empresa? Então, você falou tudo. O UP, né, a nossa empresa, ela só vai falar com o dono, com quem tem, como diz o meu sócio, quem tem estrela no ombro, quem toma a decisão. A pessoa que vai... Porque o processo é de cima para baixo. Senão aqui não funciona. E não adianta eu chegar para o RH... Eu já cheguei em empresas que o RH tinha uma visão e os donos outra. Não vai. Eu já cheguei para líderes de engenharia ali, de processos, na hora ali na fábrica, que quer mudar, mas ele está limitado pelo dono. Isso também não tem culpa do compliance da LGPD, que está muito forte dentro das empresas ou não? Ou você acha que é simplesmente uma visão de mindset dentro dos líderes? Eu acredito que é uma visão de mindset. Porque, assim, o pessoal acha que como estava dando certo, vai dar certo desse jeito. Só que o sistema mudou, a vida mudou. Agora já tem a implementação da nova lei que você é obrigado, como empresa, promover o bem-estar dentro da tua companhia. Então, assim, as coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida que se o empresário piscar, ele já perdeu. Porque o oponente dele, aquele que está competindo com ele, vai ver isso e vai fazer. Porque assim, ó, gente, pessoas felizes, elas produzem mais. Não tem como dizer que não. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, eu visto a camisa. Quando eu trabalhava em exportação, tinha uma empresa que até hoje eu tenho o maior carinho. Gente, eu ia nas gôndolas do supermercado ver aquele produto, gente. E era a maior alegria. Você faz com amor, né? Com paixão, né? Exatamente. Isso é vestir a camisa. É verdade. Né? Tanto é que até hoje eu me relaciono com a minha chefia da época e tal, com o maior carinho. Mas você acha que isso não perdeu na linha do tempo? Ou você acha que ainda tem? Proporcionalmente em percentuais. Eu acho que antes isso aí tinha 90%, 10%. Eu acho que hoje inverteu. Hoje eu acho que o turnover é muito grande, o pessoal está muito assim, eu quero um momento aqui. Aquela geração, e pegando um ensejo, ficavam 30, 40 anos criando carreira, né? Tinha um prazer de vestir a camisa da empresa. Hoje não. O RH muitas vezes fala assim, 5 anos está acomodado, não quer saber de nada, não quer ter experiência. Mas se a pessoa está feliz ali, e se a pessoa está contente onde que ela está? Ela tem que mudar porque o mercado está pedindo para mudar? É estranho isso, né? Isso, exatamente. O que acontece? Por exemplo, lá na nossa região, existe oferta e demanda desigual. Por quê? Porque os empresários precisam dos funcionários e não tem de mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, tem alto desemprego. Porque essa mão de obra não é qualificada para assumir ou não quer assumir. E aí que eu disse do match. Que aí você, como responsável, você tem que ter muito claro a tua missão, tua visão, teus valores dentro da empresa e proporcionar isso para o teu funcionário. E o teu funcionário tem que identificar isso. Ele tem que perceber uma coisa que foi muito fantástica no questionário que eu passei, é a sensação do pertencimento. Ele precisa... Tem uma parte dentro que é esse questionário que eu trouxe para ser abordado no Brasil, ele não tinha sido ainda, né, tanto da espiritualidade nas organizações, quanto o de conflito de papéis e o de performance individual. Ele não tinha sido validado no Brasil. Com a minha tese, ele está sendo validado. E uma das coisas é o senso de comunidade, que faz parte da espiritualidade. É impressionante, as pessoas querem se sentir pertencentes. Você quer desenvolver alguém, você quer que esse alguém fique, é aquela coisa, você atrai com mel e não com vinagre. Então, tem que ter sim uma proatividade dos donos, daquele que bate o martelo, daquele que toma a decisão, dali para baixo. Não necessariamente para uma lei, mas sim de conscientização, né? Exatamente. Que é um procedimento interno que você tem que mudar para poder evoluir com a empresa. Né? Até mesmo para dizer não. Sim. Porque daí ele tem consciência. Ele Sim. tem consciência que ele está num mercado competitivo, e se ele está dizendo não, mas pelo menos ele tem o conhecimento. Mas você não acha que depende muito de região? Ou se, porque, por exemplo, você pegar a região do Sul, é bem politizada, é bem cultural, é muitos alemães e italianos. Então, você vê que até teve essa tragédia recentemente da enchente lá, e o Sul se retransforma, né? Ele empreende constantemente e consegue trazer esse DNA, essa cicatriz, esse pós-guerra, né? Porque tem muitos imigrantes. Você acha que não é devido à região também? Por exemplo, você pega São Paulo, tem uma miscigenação gigante aqui. O mundo inteiro está aqui, desde chileno, brasileiro,
é baiano, tem tudo aqui, né? Agora, lá tá muito regional, né? Não sei será que não tem essa diferença cultural? É mais fácil de mudar ou você acha que isso aí não tem nada a ver? Qualquer região é uma resistência mesmo do empresário ou do líder que está na empresa? Eu acredito nessa tua última abordagem. Por quê? Como eu morei em São Paulo, eu vi de tudo. E eu diria assim, que São Paulo não é o que é à toa. O pessoal é muito trabalhador. Sim. Né? E eu sempre, até por observar e também por ouvir histórias, aqui também tem muitos imigrantes e aqui também tem muita gente do norte, nordeste, que é trabalhador e que constrói São Paulo diariamente. Então, eu diria assim que mais do que uma questão cultural, tudo bem, nós temos, né, a nossa história, as nossas tradições, nós temos tudo isso lá no Rio Grande do Sul. Mas eu acredito que São Paulo também tem o seu significado e a sua presença, assim como os demais estados. E eu acredito que é tudo de acordo com a adaptação. Por exemplo, lá no norte ou nordeste, eu não sei te precisar o local, acho que o Vale de São Francisco, tem a produção de vinho. Sim. Então, empresas gaúchas têm representação lá. Sim. Então, e aí? E esse povo? Né? Então, eu acredito que tem muito mais a ver com o mindset de quem está liderando, quem está encabeçando dentro da empresa, do que outra coisa. Né? Eu acredito uma coisa que o pai da Laura, né, costumava dizer, que é muito fantástica. O que não existe em São Paulo... Daqui a pouco a Laurinha vai aparecer aqui. Olha lá, Laura... E a Tati também, assessor de imprensa. Isso aí. A Van. Isso. O que não existe em São Paulo é porque não existe. Que não foi inventado. Ele sempre falou isso. É um mineiro. Não, e eu acho que ele está certo. Sabe por quê? Porque 60% de 100%, 60% do PIB do Brasil é em São Paulo. Então. Né? Com todo respeito às outras regiões. Exatamente. Mas São Paulo é muito forte. Né? Exatamente. Então, eu diria que tem muito mais a ver, na minha visão, com o sistema de crença de quem está liderando e de quem está encabeçando uma empresa, do que, propriamente dito, a questão... Da região cultural. Região cultural, enfim. Agora, o que eu peço aos empresários é: abram a mente, se proponham a olhar, pelo menos conhecer, até, como eu disse, para dizer não, se for o caso. Mas o não seguro do que o não segura e bancar. Bancar, você sabe que, acontece isso, e o banco. Mas quais são os três pontos principais, que você detecta dentro da empresa, que você fala assim, olha, a resistência é nisso e naquilo? Porque o que o empresário vê? Em regra, 100%, e quem está nos assistindo sabe disso. É resultado e lucro. Ponto. Ele não quer saber se aqui, na China, aonde, em qualquer lugar do mundo. É lucro. Se está certo, se está errado, então no método. É o mundo capitalista. Então é o seguinte, quais 3 pontos que ele fala assim? Qual a vantagem de ter o serviço ou o produto, né? Dependendo do que você analisa, para falar assim, eu preciso contratar esse tema dentro do RH da minha empresa em sentido de resultado. Quanto que eu consigo aumentar meu resultado? Em 10%, 20%, em 30%? Como que está esse número em estatística para poder facilitar a visualização de quem está nos assistindo? Então, no nosso caso, como UP, é caso a caso. Né? Sim. A gente traz em números na média, dados. Né? E em dados, porque né, somos 3 doutores acadêmicos e também com experiência no mercado, que estamos juntando tudo, mas a gente traz dados. Então, contra dados, dificilmente né, você vai... Agora, o que eu observo, assim, a grande limitação, eu te diria assim, que é uma limitação, eu te diria que é a base, ali dá o efeito dominó, é a paixão pelo passado. A pessoa ali, ela um dia construiu aquela empresa e tal, foi da base e tal, e chegou aqui. Só que ela ainda está apaixonada pela história dela. Sim. Ela está apaixonada pelas conquistas dela. Só que aqui o mundo está mudando. Você mesmo falou, a globalização. Nossa, quando... Inteligência artificial, que nossa, tá muito forte, imagina, eu brinco que não é que eu sou velha, mas é que eu comecei cedo. Jovem, 25 anos. Exatamente. Aí eu digo assim, gente, quando que a gente ia imaginar que lá do DOS... Sim.
né? Certo. Chegaria hoje aqui, que estamos aqui com o celular aqui. Essas pessoas, essas empresas que não... A gente sabe um nome de um monte de marca que caiu do mercado. Sim. Porque não se atualizou. Não há dúvida. Olivetti é uma e outras. Aí Kodak. Uma série. Ou que teve que reinventar, de pegar outro nicho de mercado e reduzir bastante. Então, assim, nós somos testemunhas disso. Mas só que as pessoas são apaixonadas pela sua história e não dava certo de um jeito e agora não, tem que ser de outro. Que a gente enfrenta um processo gigantesco no Brasil, principalmente, que eu acho que, se não me falha a memória, se puder me corrigir, que quase de 100% das empresas brasileiras, 80% são familiares, ou mais, né? Então, assim, você já traz uma linha que vem do tataravô, do bisavô, né, do filho, e é difícil mexer nessa cultura, nessa crença e na inovação. Então, um ingrediente novo, seja qual for ele, inteligência artificial, mudanças, profissionalizar a empresa, né? Porque ainda tem aquele RH que vem é a tia que está no RH, sim. né? Não posso mexer aqui porque não sei o que lá, enfim. Os milindres internos. Os milindres. Você acha que não é um medo, é falta de conhecimento? Porque esse medo também... Porque a gente vive num país inseguro, né? A gente vive constantemente num país inseguro em todos os aspectos. Eu digo que o empresário é herói. Herói não, é mutante, é gênio. Porque não é fácil viver uma empresa aqui de 100 anos. Você pega hoje a Globo, está fazendo 100 anos, o Itaú vai fazer 100 anos, acho que o Votorantim. É legal ver essas empresas centenárias que estão trazendo emprego, inovação, tendências, etc. Aqui, ícones, né? Vale, a VEG do Sul, né? Sim, que é muito forte, a VEG. Sim, a Mercur. Perfeitamente. Empresas maravilhosas e familiares. Isso. Que são cases globalistas, já viraram globais, porque já invadiu o mundo. Né? Mas eu acho que, pelo fato de elas serem familiares, não é isso que impacta bastante ou não? Então, eu falei a Mercur porque, inclusive, eu utilizo o exemplo da Mercur nas minhas aulas. A Mercur se reinventou. Um dia chegou o dirigente principal, neto ou bisneto, olhou para a empresa e disse assim: cadê a alma? Cadê a alma dessa empresa? Cadê a alma do meu avô, do tio-avô, enfim, da família que começou essa empresa? Ele olhou e viu que estava totalmente descaracterizada da origem. A partir daquele momento, realmente, ele foi uma revolução, porque ele cortou contratos milionários com determinados fornecedores. Por quê? Porque não era condizente com os princípios e valores da empresa. Você olharia para isso e diria assim: gente, é um tiro no pé. Coisa de maluco, né? Coisa de maluco, porque ele rompeu com contratos milionários. Ele teve uma dicotomia: ou dava certo ou quebrava a empresa, né? O que aconteceu? E aí vem junto a questão da criatividade. Por isso que eu sempre falo, né, da questão da espiritualidade, que está atrelada à questão da criatividade. Ele reinventou todo o portfólio de produtos e foi para uma área que era condizente, que é a área da medicina, da fisioterapia. Ou seja, ele direcionou todos os produtos de uma maneira que atendesse o bem maior. Consequentemente, dentro da própria empresa, se você vê, toda a política, ela transborda fora dos muros e atinge toda a cidade. Então, assim, eu estou resumindo, mas quem quiser entra no site, tem o livro. O ESG, que é hoje muito forte, né? Exatamente, Que ele já estava fazendo, praticou hoje, que agora virou regra, né? Dentro das empresas, até por uma questão universal. É extremamente espiritual. Espiritual, perfeitamente. Porque abarca o todo. Ou seja, mas ele teve que mudar uma crença dentro da empresa, né? Mexer com a família. Nossa. Ele teve que ser uma pessoa muito forte na atitude para poder mexer com toda essa... E veja que partiu do dono. Partiu do dono. Tem que ser aquele que está lá em cima e dali vai sucessivamente. A UP, então, nós trabalhamos dessa forma. É com essa diretriz. Primeiro, aqui lá em cima, trabalhamos com toda a liderança e veja... Vertical, horizontal para você... E a gente vê esse transbordo. Sim. Porque tem que chegar lá naquela pessoa lá que vai me receber lá na frente, ela tem que ter a mesma cultura do que está lá, que é o CEO, o top. Porque senão se interfere em toda a cadeia da empresa, né? E a comunicação é essencial. Não há dúvida. Eu que leciono comunicação, tenho uma pós-graduação na Universidade de Caxias do Sul que trata... Olha, eu tô com uma doutora aqui que ela é fera do assunto
Eu sou o estagiário, né, Van? Porque, olha, é tanto Não, é muito conhecimento... estudo. É tanto conhecimento que é um Google aqui na minha frente. No bom sentido, numa brincadeira, sabe o carinho, né, Cê? Não. Você sabe que é um carinho, mas porque é talento. É gostoso eu escutar hoje falar em doutores, ela é professora, ela é regional. Hoje se fala muito de estudo, eu até tocando esse assunto, pegando o gancho, assim, porque os jovens não querem estudar, não querem ir para a universidade, salvo exceções, lógico, né? Sim. Hoje querem deixar esse lado acadêmico de fora. Eu acho que é tão precioso isso, até para ter essa experiência, e você como professora, você pode até alertar os pais e pessoas que estão nos assistindo, como é fundamental ainda o ensino, independente do fato da acadêmico, da docência, mas pelo fato de falar assim, essa experiência de pesquisar, de estudar, de ter a oportunidade, de aprofundar no tema, independente se vai ser autoridade, um PhD, não é essa a ideia, mas ter essa caminhada, essa construção. Com certeza. Doutor não é aquele que sabe tudo, doutor é aquele que sabe pesquisar. É isso aí. Então... Até porque todos nós somos beta a vida inteira, né? Temos que estar sempre inovando. Está sempre, para quem não quer ficar para trás, né? Então, eu sempre falo isso, continua. E não... o céu é um limite. Nem que seja 1% todo dia. 1% todo dia. Você quer... Aquela coisa, você quer resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa. E aí é incrível. Uma coisa que você muda, dá um efeito colateral... transbordante, porque muda uma série de coisas. Uma coisa que eu sempre falo é assim, que mesa que você está sentando? Eu gosto de ser a menos interessante da mesa, porque é sinal que eu estou ali aprendendo. Mas isso é difícil, porque é tanto talento e beleza, é difícil, né? Meu filho. Não. Mas não vai deixar você bondade, é bondade sua, até fico vermelha. É bondade sua. Não, é bondade sua. Mas é legal isso aí, assim, porque os grandes são humildes, né? E eu vi uma frase que um amigo me compartilhou que eu achei sensacional, vou compartilhar com você. Leonardo da Vinci falou isso aí, né? Eu até falando com você no nosso café, né? Que a humildade é o último degrau da sofisticação. Cara, espetacular. E um cara desse, com esse nível de talento, ele fala um negócio desse, mostra que a gente vai ter que dar vários passos atrás para chegar nesse nível. E eu colocaria a simplicidade e a humildade, né? Eu colocaria muito junto isso. Porque quando você está com a simplicidade e a humildade em qualquer lugar do mundo, você vai ser bem atendido. E tratar bem as pessoas, não importa quem é o líder, quem não é. E um exemplo prático, a avó é testemunha, só para elucidar nosso bate-papo aqui, que é rico. E nós fomos no teatro que está Marcelo Médici aqui em São Paulo. Um grande ator da Globo, que vocês conhecem. Conhece, não, Vará? Marcelo Médici, que eu te falei. Que é o corintiano. E ele falou assim, mano, aqui é Corinthians, não sei o quê. E ele sabe que eu sou palmeirense, né? Porque a Van já cutucou ele, né? E nada contra, porque eu tenho amigos corintianos, são paulinos e tudo que é time. E agora uma colorada também, que é top. E os gremistas vão ficar brabos. Quem? Os gremistas vão ficar Não, mas os gremistas também são gente boa, é tudo com o irmão também. Tem uns amigos gremistas também. Tem muito amigo gremista também. A gente torce para um time por uma paixão, mas nada contra ninguém, né, Cê? Exatamente. E o Médici, a equipe chegou para nós, uma equipe maravilhosa tambem. A Van me ligou, você tem não sei o que lá, não sei o que lá. Não, você tem que vir rápido, que não sei o quê. Assessor da imprensa assim, sim, né? Sim. Peraí, Van, tô de camiseta, tira a roupa. Eu já vou deixar até o kit no carro, né? Tira a roupa, mandar pelado. Os caras falam, quem é esse maluco aí, né? E aí fomos lá e... A Van, não, corre. E tinha assessoria da imprensa e tal. E eu não sou da imprensa, não sou jornalista. Sou um comunicador navegando nesse oceano azul, né, assim. E o Médici chegou com a simplicidade dele, né, Van? Falou assim... você é Fratello, né? Falei, não tem jeito, né? Esse cara de provolone aqui, né? Cara de italiano não tem jeito. Ele falou, mas só pode ser italiano mesmo, a gente boa, viu, meu? Mas tá tudo bem. O que eu posso te ajudar, meu? E aí eu falei, cara, eu nem sei, porque eu tenho 5 minutos. E nem já acabou meus 5 minutos. Até 5 apresentando assim. Já foi meus 5 minutos, né, Laura? Sim. Aí ele falou, não, mas, puta, legal, cara. Não, vamos conversar. Aí ele fez uma chamada maravilhosa. Ele falou, não, peraí. O que você precisa? Aí a Van gentilmente chegou e falou, não, ô Médici, a gente pode... Eu falei, ô Médici, faz uma gentileza, um pouquinho da tua peça, mas contar um pouquinho de você, falar um pouco de network. Não, peraí, coloca as 2 cadeiras aqui. Ficou meia hora com a gente. O cara foi tão gente boa, mas tão gente boa, que eu tô registrando aqui em público, né? Não só o Médici, como toda a equipe, pela simplicidade do cara, né? Sim. É o que você falou, que você tá falando, aí você tá na mesa. O cara simples, trouxe a gentileza. A gente também fez o nosso melhor por ele lá também na apresentação, ele também adorou.
conectamos também com os meios aqui, a Van também com o jornalismo. E foi uma experiência única, porque é isso, os grandes, eles acabam trazendo tanta simplicidade e humildade, como você e outros que estão na mesa. E aí você fala assim, Cora, e aí eu entraria até no Chico Xavier, né? Uhum. Que é um médium maravilhoso, simplicidade, humilde, com uma sabedoria única. E outros, né? Eu vou que falar deixou um legado, né? Um legado, né? E falando nesse tema também é muito rico. E a gente vai trazendo aí Michelangelo, Leonardo da Vinci, outros gênios. Você fala assim, cara, quem sou eu, né? Marcello, Fratello, na fila do pão, né? Porque é tanto talento que é gostoso escutar você como doutora. Eu falo do tema, do título, assim, mas para ratificar a sua humildade, né? O teu talento nesse sentido. Mas voltando ao assunto, que o papo é maravilhoso, sim. Espero estar à altura da sua sabedoria. Eu queria entender o seguinte, o que seria interessante, até para os empresários que estão nos assistindo, que você provocasse eles e falasse assim, olha, dá uma olhada com carinho nesse tema, que isso vai te impactar não só nos próximos 5 anos, para os próximos 30 anos. Porque hoje você vai com toda a sua maestria e elegância, que eu sei que você tem e aqui está representando e consolidando, só que às vezes o empresário fala assim, tá bom, ele nem olhou o teu projeto, ele nem olhou o que você preparou para ele, ele nem olhou o estudo científico que você fez da empresa dele, que vale um diamante. Ele só está preocupado com o ROI. É triste isso, né? Então eu queria que você pudesse compartilhar para falar assim, empresário, olha isso. Além da espiritualidade, olha esse carinho, esse cuidado, que isso vai transformar a sua empresa. Então, empresário, a primeira pergunta que eu faço é, você está feliz? Você está satisfeito com os teus resultados? Como que você se vê daqui a 1 ano, 5, 10, 20, 30? Você sabe que um dos meus sócios que... Que é o Ademar? Eu tenho o Paulo. Paulo. O Paulo, Ademar, gente boa, conheci o... Falei com o Ademar, simpático. Ele mandou um abraço. Marquesta, dona, gente boa demais, simpaticíssimo, meu. Queridão. Não podia ser diferente, né, Ci? É o trio talentoso, né? Então, o Paulo, ele tem todo um estudo realmente de prospectar daqui a 30 anos. Como é que vai estar a sua empresa? Que ele legal, é especialista nisso. E aí eu pergunto, você está bem? Você está feliz? Você está satisfeito? Você acha que time que vence não se mexe? Se questione, porque não é uma realidade. Não é verdade isso. A gente não é uma mexe, regra, sim. Né? É verdade. A gente mexe, sim. Então, é a primeira coisa que eu falaria para o empresário. Se ele dissesse tudo bem, então. Vai ser feliz. Agora, veja em volta as questões humanas que estão... não só na sociedade, mas dentro da tua empresa e dentro dos teus concorrentes. Há casos terríveis de problemas mentais decorrentes de burnout. É verdade. E uma série de coisas. Haja visto que se tem hoje a lei que está sendo implementada este ano, obrigatória nas empresas. Então, assim, se você está bem, se você está feliz... Você foi tão cirúrgica na sua explanação que tem uma parte muito depressiva, muita depressão dentro da empresa, né? Sim. Hoje você pega os profissionais, aí eles estão no seu ápice de estresse, de tudo, né? De burnout, enfim, que ele não consegue render, ele tá no limite, o empresário não está tendo essa sensibilidade de olhar os colaboradores e sim olhar o trabalhista, resultado e lucro. Mas eu acho que é um alerta, antes de até falar de um serviço, é um alerta. Porque esse alerta chacoalhar o empresário. Né? Porque é fácil o empresário, muitas vezes, eu vi uma frase recentemente, e até compartilho o voto e meio, é a seguinte: hoje o RH está exigindo tanto dos colaboradores, mas tanto. Que até pergunta o seguinte: será que o sócio seria contratado por esse RH? Exatamente. Porque, veja, você tem que ser poliglota, você tem que ser isso, você tem que ser empreendedor, você tem que ser skill, você tem que ser soft skill, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquele outro. Você não pode chorar, você não pode falar, você não pode não sei o quê, você tem que ser um robô. Aí você fala assim, cara, mas como tá difícil, o cara só quer trabalhar. Ele só quer ter uma oportunidade. Exatamente. Para ele mostrar o talento dele. Seja qual for a sua área, qual for o seu talento, seja do jovem, seja os baby boomers. Assim, ele só quer uma oportunidade. E aquela oportunidade que ele precisa, ele vai abraçar com muito carinho. Sim. Porque ele precisa ir trabalhar, né? Precisa ter um sustento, precisa ter alguma coisa. Então, isso é uma reflexão tão importante que você foi muito cirúrgica no que você falou. Tá cheio de tem que.
Tem que. Os tem que um dia explode. Não dá. Você não consegue sustentar muito tempo, tem que. Eu tenho, assim, pessoas próximas, inclusive clientes, que você faz todo um trabalho, claro, de conscientização e tal, principalmente desses aspectos do workaholic, do burnout e tal. E tem uns até que eu acabo dizendo, vamos parar por aqui. Porque você já tem a linha, você já tem a diretriz, mas o que você está fazendo? Porque eu digo, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, você vai voltar e vai me trazer o mesmo problema, tempo perdido, a mesma questão. É verdade. Exatamente. E como eu não posso perder tempo, porque existem outras pessoas que estão precisando desse olhar, desse acordar, dessa percepção e seguir em frente, transformar. E eu sempre digo, pessoa feliz não incomoda. É verdade. Né? Me encanta. Então, por favor, qual é o problema? Qual é a dificuldade que você tem? Se nós temos 24 horas todo mundo, qual é a dificuldade que você tem de ser gentil? É isso aí. O que custa ser gentil? É básico, né, Sim? É básico. É a pessoa que não é feliz consigo. Eu sempre digo, eu tenho muito mais a ver com você do que com o outro. A questão é muito mais essa do que outra coisa. Aliás, é tão rico esse bate-papo que eu vou ter que fazer uns 10 podcasts, né, Van? Porque é muito rico. E eu me envolvo nas conversas, né? Eu falo assim que você não pode se envolver, mas eu envolvo. Eu choro junto. É um negócio, eu chorei quantos podcasts, meu. É impressionante, até Patati, é impressionante. Eu me envolvo, porque é assunto encantador. E um exemplo interessante, para compartilhar com o pessoal, que a hora vai passando, é que é o seguinte, olha como o empresariado às vezes está meio confuso. Porque, veja, há um tempo atrás, e você vai lembrar muito bem, quem está nos assistindo, existia um departamento de P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento, certo? Certo. As empresas, galera que está nos assistindo, investiam muito dinheiro, tinha um budget gigantesco para isso, né, Cí? Sim. E aí eles faziam o seguinte, contratavam grandes talentos e as pessoas montavam grandes projetos. E aí eu falei, nossa, meu, que legal. Só que eles gastavam muito, estava lá provisionado e de repente aqueles projetos não saíam do lugar. Ficavam engavetados, ego, sistema... não, o líder não queria, ia passar por cima, sombra, sei lá, qual a terminologia. Sim. Porque é tanta maluquice que tem no mundo corporativo. São seres humanos. E eu tô só registrando assim, eu tô só desabafando que todos que estão nos assistindo sabem que eu tenho razão que eu tô falando. Sim. E uma coisa que hoje, com todo respeito, até falei com uma amiga de compliance, e nada contra as pessoas profissionais de compliance, vão falar assim, o Marafratero tá louco. Não tô louco. Só estou compartilhando para uma reflexão. Existe o pessoal do compliance da LGPD, inviabilizaram ao lado comercial. Porque hoje é o famoso, com todo respeito, empata foda. Porque é o seguinte, desculpa falar assim, no lado do jargão bem popular, tá? Por quê? Hoje todo mundo precisa vender. Só que aí vem um compliance, vem um jurídico, vem não sei o quê. Não vende. Por quê? Porque o compliance não deixa, joga pro não sei quem, joga pro departamento, o negócio não anda. E perde o time, já virou outro projeto. Isso. Perdeu o time. Aí voltando no nosso assunto lá, essa galera, Laura, e quem está nos assistindo, ficava lá o projeto parado, né, Cí? E sabe o que essa galera fez da sua geração, Laura? Talentos. Cí, vê se eu tô errado. Talentos. Cara, eu tô com esse projeto que é um diamante. Eu vou montar o quê? As startups. Exatamente. Eles foram pro mercado, pegaram esses projetos, grandes talentos, montaram as startups, as fintechs, agritechs, edtechs, techs. Aí chamaram os venture capital, para aportar. Ficaram ricos e milionários, que outra geração... por que tava demorando? E tá até hoje lá o mesmo problema, marcha lenta, que nem tartaruga, que não consegue contratar. Verdade, né, verdade. É louco, né, Cí? Desculpa um desabafo, né? Um apelo aí à população, aos empresários, mas é assim, né? Eu já disse assim que eu já não estou mais tentando entender os humanos. Não quero mais entender. É verdade. Porque tem cada coisa surreal que a gente não acredita. Cada coisa. E é na atividade do dia a dia, não só no trabalho, mas nas convivências. Cada coisa que você diz, eu não acredito. Não acredito. Então, eu digo assim, 3 pilares da felicidade. Por favor. Não julgar, não criticar e não comparar. Mas a si mesmo. Eu não me julgar, eu não me criticar, eu não me comparar. Não significa que eu não vou ter a capacidade de discernimento dentro dos meus valores, do que me serve e o que não me serve. Certíssimo. Né? Tudo está aí disponível, mas nem tudo me convém. Mas eu indivíduo, então tá. Mas eu ficar me comparando, eu sempre vou perder.
Se eu ficar julgando, eu vou entrar numa vibe, naquela coisa que eu digo de fechar e não ver o todo, né? E se eu ficar criticando a mim mesma também, porque eu sempre vou perder. Então, eu sempre digo, os 3 pilares da felicidade são esses. Não se julgar, não se comparar e não se criticar. E o mágico desse processo, você não vai fazer isso com ninguém. Que é o mais mágico. Porque tu não vai fazer aquilo contigo, com aquilo que faz com, tu não vai fazer com outro aquilo que você não faz consigo. Agora, você tem sim, a pessoa que se conhece, ela vai impor os limites, vai saber dizer não. As pessoas que não sabem dizer não é porque não sabem ouvir o não. É isso aí. Então, tá tudo dentro dessa panela. E na vida você tem mais não do que sim, né? E tá tudo nessa panela. O que tu vai fazer com os nãos da vida? As resiliências, né? A capacidade de se reinventar. E outra coisa que eu acho bacana é não agora. Quem sabe lá no futuro vai ser, mas não agora. Aceita. Aceitação. Eu sigo assim, umas pessoas e daí também dentro do meu estudo. Isso é prosperidade. É você parar de reclamar. Para de reclamar. Seja grato. E vai, e segue, e arregaça as mangas e vai. Você estava falando dessas questões, assim, até típicas do Sul, que nem eu gosto de trazer a questão ali da enchente e que Nova Roma construiu, né? A própria população construiu a ponte e tal, e com os recursos muito menores do que seriam através, né, de organismos do governo, mas é gente que faz. É gente que vai fazendo, chorando, mas vai fazendo e acontecendo para sair daquele status quo. É verdade. Inadequado para si. Então, assim, onde quer que você... Você está onde você se põe. Essa frase é a frase que o Gasparito dizia todo o tempo. Você está onde você se põe. Onde que você quer estar. Aí, empresário... Tá, você está aqui. Onde que você quer estar daqui a 30 anos? Você quer que a sua empresa... Você quer que a sua empresa seja centenária? Você quer ter um legado? O que é um legado? O legado é o cumprimento do propósito. E aí chama o UP. Porque o que vai acontecer? Esse trio Parada Dura, doutores, talentosos, gênios, acho que vale a pena pelo menos um café para um bate-papo, né, Sim? Porque você vai ajudar tanto esses empresários aí e vai ser top. Porque hoje o mundo, às vezes, as pessoas não querem nem escutar. Elas se autodidatas, se eu sei tudo. A gente não sabe nada. A gente está sempre aprendendo. E também a gente tem humildade e também estar com profissionais que sabem bastante, um pouco mais da gente em determinado tema, e falar, cara, como é legal você abrir minha mente, que a nossa mente tem que ser uma sanfona, né? Você tem que abrir a sanfona e falar assim, cara, preciso aprender todo dia, um funil. Vou colocar aqui um monte de assunto. Só que é legal quando você está com esses profissionais à altura para poder enriquecer a tua empresa. E melhorar. E às vezes fala assim, cara, como eu errei, eu perdi tempo. E Fernando Pessoa disse, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Exatamente. Fernando Pessoa, né? E se a gente somos de 8 bilhões de pessoas no mundo, canoa com uma biometria, quem somos nós para achar assim, eu sei de tudo? Não sei nada. Só que é legal quando tem profissionais como você que está tentando trazer um legado, não só de sustentabilidade para a empresa, mas deixar um legado para a vida e para o mundo melhor. Se as pessoas trouxerem a espiritualidade e trazer um pouquinho de Deus e de Jesus Cristo, que você citou essa passagem maravilhosa, aí você fala assim, cara, como é simples a vida, a gente complica, né? É verdade. A gente complica. Exatamente. E até eu só queria completar, assim, antes que a gente ir para o bate-papo que é top, eu compartilhei esses dias, eu compartilho, né? Porque assim, eu sou grato a Deus todos os dias, peço a Deus saúde e sabedoria todos os dias. Ele pode me deixar assim em dívida, sem dinheiro para pagar um boleto. Cara, ele me deu saúde e sabedoria, eu vou ter força para poder, e todos nós. Independente de quem acredita em Deus, ou seu Deus, em religião, credo, enfim. Cada um tem o seu Deus. Mas, olha o poder de Deus. Quando Jesus Cristo foi crucificado pelo Império Romano, ele podia ter acabado com o planeta. O poder está na mão dele. Ele falou, vou acabar com tudo. Mataram meu filho. E Jesus Cristo, num gesto misericordioso, ele falou, Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. E Deus, na sua humildade de alma e grandeza de tudo, do universo, ele não estragou o planeta. E veio o seu filho, depois do terceiro dia ele ressuscitou, né? E foi ao lado do Pai depois do terceiro dia. Então você vê aqui um gesto, uma situação dessa natureza, para a gente refletir, para quem está nos assistindo, ele poderia ter acabado o culto. Quem somos nós, nesse ecossistema,
para falar alguma coisa que não somos nada perto disso. Como faz o Marcelo Cortez, somos subtécnico do subtroço, né? E é muito rico o que você está falando, viu, Sim? Então, por isso que eu te agradeço aí essa leveza de espiritualidade aí. Mas eu queria ficar 2 horas, 3 horas falando com a Si, porque mais o tempo passa, né, Elva? É top, porque ela é top. E aí eu falei que o pessoal que está nos assistindo vai adorar, mas assim, eu quero conhecer um pouco da Si fora do trabalho. Porque ela, essa gaúcha, gente boa, mãe da Laura. Cadê a Laura? Ô, Laura, vem aqui conhecer. Quero que a Laura venha aqui, para todo mundo conhecer a Laura. Né, Si? Vamos registrar. Olha aqui a câmera. Ah lá, baixa um pouquinho só, Laura, um pouquinho só. Aê, agora sim. Também, ó, um talento. Obrigado, Laura. Obrigado pelo carinho, por você ter vindo, viu, Laura? Fiquei muito lisonjeado também que você veio acompanhar a tua mãe, porque a gente que é muito família também, essa ligação é top, né? Então, obrigado por você ter vindo. Ô, Si, como que é você, fora daquele seu momento lazer? Fala assim, não quero falar de trabalho. O que você gosta de fazer? Dentre várias coisas, né? Pois é, você sabe que, na verdade, eu sou assim como eu sou, tanto no trabalho, eu sou assim no meu dia a dia. Eu digo assim, você tem que ser diligente, você tem que ser aquilo que você prega, né? Então, mas eu não fico assim com as pessoas, eu vou te analisar e tal, não, porque eu acho isso horrível. E outra coisa, eu não tô aqui para analisar nada, eu tô aqui para viver e ser feliz. E aquilo que eu digo, quanto mais a pessoa é feliz, mais ela vai transbordar isso e não vai incomodar ninguém. Mas eu tenho as minhas amigas, nós falamos de networking. Então, agora, quando você lembrar de network, é o Fratello. É isso aí, é o Fratello. Né, Tati? Network é o Fratello em São Paulo. Brincadeira. Então, assim, ó, eu tenho um grupo de amigas, assim, que a gente se diverte bastante, mas também a gente transborda os nossos feitos para ações beneficentes. Então, eu vira e mexe, estou com elas, então a gente chama, né, as Jacks e batizadas, eu não sei se eu quero comentar com você, que são as Jaquelines, que um dia se juntaram e falaram, vamos fazer as ações sociais. Que legal, Jaquelines. Né, só que daí veio uma, veio outra, veio uma Silvana da vida, ou seja, são as batizadas, são aquelas que não são Jacks. E hoje nós somos um número grande de mulheres que fazemos vários eventos na cidade de Caxias do Sul. E quantas mulheres mais ou menos, Se? 500 mulheres? Não, acho que chegam umas 200 por aí. Caramba, é um exército de mulheres. Até eu teria que certificar bem para te dizer, mas assim, é uma coisa que é uma cadeia que um avisa a outro, e aí é um conhecimento, você transborda. Então, assim, eu vou tomar café com você, que eu conheci por causa das Jacks. Bom, nós nos conhecemos por causa da Dani do WeClub. Dani, espetáculo, Dani. Estou registrando aqui, no ar, ao vivo. Sabe, a Dani sabe que eu sou fãzaço dela. Então, agora você eu tô fã também, né, Si? A Dani é top, Dani. A Dani é do coração. Não, ela é top. E toda essa mulherada também do WeClub, sem dúvida. Né? A Dani é maravilhosa, como todas as integrantes lá do WeClub, que são mulheres empoderadas, talentosas e bonitas. E que trazem... E os cuecas de plantão ficam fortes, mas assim, muitas casadas, as suas maledetas, não tem conversa, mano. Dessa linha. Mas tem as solteiras também, mas a maioria são casadas. E eu sou assim, eu vivo muito na minha casa, eu curto a minha casa. Eu gosto de estar na minha casa. Eu tenho a interação com a Laura. Laura, né, minha filha, apesar de ela estar aqui em São Paulo, nós nos comunicamos diariamente. Eu tenho uma cachorrinha que é minha companheira. Ah, é? Que raça que é essa? Ela é vira-lata. Vira-lata. Que foi que nós, assim, nós pegamos através de uma pessoa que tinha achado ela, enfim, está conosco. Já está há uns 7 anos, né, Laura, por aí. Como maravilhosa. Anabete. Anabete. Com 2 N's e TH no final. Não, é estilosa, hein? Anabete. Boa. Anabete. E eu tenho os meus amigos, enfim, e aí eu sempre estou indo nos meus compadres. Enfim, eu tenho esse tipo de atividade. E no Sul tem muito esse negócio de raiz, né? Sim. Ó, vem aqui tomar um café, um pãozinho, um chazinho quente, um não sei o que lá, né? Um café da tarde, um chimarrão. É muito legal isso aí, é muito legal. Então, vira e mexe, eu tô nos meus compadres. Toda vez que eu vou lá no Sul, eu volto pra São Paulo, 5 quilos mais pesado. Aliás, tem vinho, né, queijo, é pão, não tem jeito, né? Imagina tu lá na italianada, lá Nossa, na região.
maravilhosa. Tem que ir pro spa, não dá pra... Eu tô lascado, né, Ci? Isso. E é isso. Então, eu tenho essas minhas atividades, mas sempre atreladas à universidade e tal. Mas eu tenho esses momentos de solitude. Eu curto muito a minha solitude. Entendi. Eu curto e lê demais. bastante, né, Ci? Que você gosta de ler, né? Leio bastante. Então, eu curto bastante isso. Agora, eu vou voltar a fazer atividade física, né? Porque agora acabou a fase da tese. Não, isso então, é só pro lado... não tem mais desculpa. Isso é pro lado mental, porque você tá elegante, tá bonitona. Mas assim, é bom pra você fortalecer a tua mente também, porque é o teu instrumento de trabalho, né? Sim, e é aquela coisa, né? Se brinca que quanto mais você estiver em movimento, menos as energias te incomodam. É, boa, sim, é verdade. Isso aí, é verdade. a Zíbia falava muito isso. E aquele negócio, né? Você parado, a onda leva, que nem caranguejo, né? Então você tem que ficar esperto, porque não pode ficar parado, tem que estar em movimento. Senão a nossa vida vai passando mesmo. E gosta de beber, Ci? Um vinho? Eu faço parte... olha, outro networking. Faço parte de uma confraria que hoje, inclusive, elas estão reunidas lá em Caxias do Sul, que é a mulherada também. Como que ela chama? Qual que é o grupo? Amite. Amite, meu! Amite! Tutti! Olha aqui, olha lá. A Itália aqui, ó. Amite. Que legal, hein, meu? É um encontro de uma confraria de mulheres tomando vinho. Tomando vinho, degustando. Empresárias, empreendedoras. Empresárias, política, tem uma política. Tem de diversas áreas ali. Nós nos damos muito bem. Então, é outro networking do qual que eu faço legal, hein? parte. Quando for lá pro Sul, eu quero ter o privilégio, né? Mas com desfrutar certeza. do vinho, né? Tô me autoconvidando, né? Mal educado, né? Que esse cara é mal educado, né? Que ninguém te convidou. Imagina que tu não vai fazer parte. Imagina. Claro que vai. Legal, assim. E o prato predileto? Nossa, aí é difícil, né, Laura? É que nem a música que eu estava te falando hoje. É que nem música. Eu gosto de várias músicas, eu sou eclética e tal. E não que eu não tenha um gosto musical, não. Aliás, os meus pais eram muito mais idosos. Quando eu nasci, a minha mãe tinha 47 anos. Então, eu tenho um conhecimento musical desde a década de 40. Uma vez, um professor da universidade, lá na USP, ele veio visitar, ele era da Venezuela, da Universidade de Venezuela, ele disse assim, Silvana, você é um rádio ambulante da década de 40. Eu sabia tudo que ele me falava. Tudo eu sabia. Então, assim... Isso é bom, pô, conhecimento, né, senhora? Da mesma forma, comida. Então, assim, eu gosto muito de churrasco, claro. Né? No Sul não tem como, né? Gosto de churrasco, mas também gosto de comida japonesa, gosto de comida árabe, gosto de comida turca, enfim. Você é bem eclética na culinária. Eclética. Mas o churrasco é o... O churrasco é o churrasco. E bebidas, falou qual? Espumante, vinho. A cerveja até que eu diminuí, viu? O vinho, tem que ter um vinhozinho, né? A cerveja até que eu diminuí. E uma coisa, assim, que eu acho que é um processo que vai acontecendo até de autoconscientização. Quanto mais você está voltado para si, esse processo... Eu noto que eu estou diminuindo bem, tanto na alimentação quanto na bebida. É algo assim, é como assim... eu tô aqui dentro, tem alguma coisa que me dá um stop, sabe? Algo assim que quanto mais centrado, quanto mais você presta atenção. Porque o que acontece? A maioria das pessoas fica no automático. Nós estamos comemorando, né? E aí eu tô conversando contigo, paf. Bebe. Ou seja, eu não tô presente, eu não tô no estado de presença. E aí, como eu me proponho a estar nesse estado de presença, é em tudo. Tu começa a fazer isso em tudo automaticamente. E uma coisa que eu sempre falo, né? Para quem tem ansiedade, presta atenção na tua respiração. Que você vai estar no presente. Porque a ansiedade é tu estar no futuro. É verdade. A angústia é tu estar no passado. Então, tu começa lá a pensar, por que eu devia ter feito de outra forma? Respira. Vem para a respiração que tu vai vir para o presente. Eckhart Tolle tem, né, um livro que é... Agora eu me esqueci o nome do livro. Não tem problema. Ele ensina isso. Você ficar no presente. Sim. Né? E, enfim... existem técnicas de mindfulness, né? Que é outra eu não fico satisfeita, né? Já estou terminando uma especialização, que é neurociência, mindfulness e psicologia positiva. E mindfulness, não, ao contrário do que se diz, é o estado de presença. Não, é você estar presente em relação ao estado de presença, que é o que o Gasparetto dizia, você está atrás do atrás. Que é muito mais forte. Mas não tem jeito. Você que é cientista e pesquisadora, vocês transformam o mundo. Se não tiver os pesquisadores e cientistas, o mundo não existe.
Quem que transforma a medicina? São cientistas. Qualquer situação. Tudo. São cientistas que vão estudando. Seja num assunto A, B, C. São esses cientistas que trazem o legado para a humanidade, entram para a história porque gostam, são apaixonados pelo que fazem, para salvar vidas. E deixam um legado. E vocês deixam esse legado. Importante ter não só um doutor, um PhD, não importa. Aquela pessoa que é apaixonada pelo que faz para deixar um legado. Todo mundo fala assim, descobriu Thomas Edison a lâmpada. Foi mais de 1 milhão de lâmpadas que ele queimou, mas ele deixou um legado. Se não fosse ele, como seria? Exatamente. Né? O Marconi e outros aí, né? Mas, assim, é interessante o que você está falando, porque... E parabenizar você também pelo tudo estudo e toda a tua equipe lá, os sócios, né? O Ademar, que eu tive o prazer de conversar, porque vocês deixam um legado para a humanidade, isso é top. E vocês são encantadores nesse sentido, porque os professores... falam assim, os professores não estão sendo olhados com muito carinho, eu acho. Eu acho que os professores estão assim, mas ele está dando aula. Cara, é um professor, ele está pegando o tempo dele, que é precioso de estudo, para te passar. E ainda te educar. Porque às vezes são mal educados que estão lá na sala de aula. Você está educando também os maledetos, né? Então, acho que é importante isso aí, registrar isso, até todos os professores que estão nos assistindo, para deixar esse legado também. Mas eu sei um fã. Só um pouquinho. Por favor, desculpa. Me lembrei do livro Poder do Agora. Poder do Agora, meu. Esse livro é sensacional. É Cartoli, ele ensina. Eu preciso ler esse livro. Me falar desse livro aí, O Poder do Agora. Falam que é espetacular esse livro. Sim. É muito bacana. Te ajuda a te centrar, voltar para agora. Isso mesmo. E a técnica simples. É como andar para frente. Sim. Né? Deixar a vida mais leve e sair rápida, né? Exatamente. O que você falou de um fã? Fã? Sei lá. Além de eu, né? Além do Fratello. Vamos fazer... Tati. Fratello, vamos fazer uma enquete. Uma enquete? Uma enquete aí, o pessoal colocar ali nos comentários. Porque eu não sei. Lá sei eu quem são os fãs. Não, mas que um fã que você fala assim, um esportista, ou Gaspareto... Fala assim, você tem um carinho, né? Um fã que eu falo assim, não é no aspecto que eu fã. seja fã. Que você seja fã. Tu sabe que eu fui educada para não ovacionar ninguém, né? O meu pai, ele costumava dizer que até a rainha da Inglaterra ia no banheiro. Ou seja, as pessoas são humanas. Não ovaciona ninguém. Mas eu tenho o maior carinho... Não serve pra mim, porque eu vou chegar em todo mundo conversar. Né? Eu tenho o maior carinho, respeito, amor, honradez... Pelo Gaspareto. Pelo Gaspareto. Eu acho que ele foi um divisor de águas, não só na minha vida, como de milhares de pessoas. Que eu queria registrar aqui, se você me permite, que a Si também, pessoal, mas está em 7 chaves assim, mas eu vou compartilhar. Eu não consigo, tem que falar. Ela vai ser curadora. Ela foi convidada para ser curadora, né, Si? E eu queria que você compartilhasse também. Porque ela vai ser curadora pela família Gaspareto, do acervo dos Gaspareto. Né? Então, assim, na verdade... Olha que carinho, né? E talento, né? Na verdade, depois você edita, não é a família. Quem que é? É o Joaquim Pose, que tem as obras. Joaquim, ele conviveu com Gaspareto durante muitos anos. É o marido dele. Durante muitos anos. E ele tem um acervo fantástico do Gaspareto e tem toda uma catalogação desse material, e nós estamos começando. E aí aquela coisa, né? Começamos tendo que ir em busca de recursos para facilitar por exemplo, uma exposição, algo assim. No Rio Grande do Sul até eu já tenho. Muitas empresas locais com certeza vão apoiar, assim. Porque, assim, é fantástico. A Laura também participou, olhou o material. É fantástico o que tem. O que tem, assim... Imagino. E é um legado que a própria população e os turistas, quando foram lá para o Sul, vão se esbaldar, né? Porque, assim, é um acervo que comporta também os programas, que era com Vanucci, né? O Terceira Visão. Então, tem uma série de gravações, enfim, e estudos que o Joaquim participou, né? Ali junto. Então, assim, você vê as obras no verso, o Joaquim colocou todo o histórico, o que estava acontecendo, que ano que foi, quem era, né? Então, assim, o momento, às vezes até a hora, né? Em quantos minutos foi feito. Então, assim, tá bem... Que legal. Bem direitinho. Vai ser top, até na tua carreira também. Sim. E para toda a população que gosta
Sim, que e precisa é conhecer uma, essa e cena. eu digo assim, é uma honra, é uma forma de manter a memória dele, É isso aí. né? E nada melhor que você, com certeza, esse universo, nessa conspiração, desde o início da nossa conversa até agora, é a pessoa ideal para fazer isso. Porque você tem uma ligação muito forte com ele, ele olhou o universo, enfim, várias situações, e são infinitas, que não dá para registrar tudo, mas eu acho que é a pessoa certa para fazer isso. E parabéns. Te agradeço, te Tenho agradeço. certeza disso. Eu estou registrando, Sim. que a gente bateu um papo bem escondidinho, mas eu tinha que registrar, isso. né? Não, eu te agradeço. E vai ser um desafio. Mas, Tenho certeza. Mas desafio para você, moleza. Mas é uma coisa assim que... Nossa, que coisa boa. É verdade. É. E gratidão, Si? Nossa, eu sou grata. O que eu vou te dizer, meu amigo? Fratelo. Só gratidão. Aí você pode falar tudo. Gratidão é muito complexo, né? Gratidão. Eu acredito assim que quando você começa a conceituar em palavras um sentimento, algo, você limita, né? Então, assim, o que eu vou dizer para você? Eu acho que a gratidão, ela abarca uma série de sentimentos e respeito, enfim. E honro sua vida e que Deus te ilumine e te proteja, que continue te conduzindo a você e os seus, né? Nessa caminhada tão interessante nesse sentido assim, ó, o que você traz para as pessoas não tem preço, não tem valor monetário para contabilizar isso. Então assim, é intangível, né? Só o universo para te retribuir. Gratidão para todos nós. E todo mundo, né? Todo mundo. A equipe, enfim, né? Lógico. E todos que nós, nos escutam e todos também. nos escutam que estão aqui no privilégio. Por isso que a tecnologia é top, porque a gente pode espalhar essa informação para o mundo inteiro, né? Exatamente. É um presente de Deus, né? Exatamente. E falando de Deus, o que você falaria com Deus? Só você e ele fala assim: eu que tenho que falar, eu tenho que compartilhar. Vou falar para vocês aqui no cantinho o que eu falo todos os dias. Gratidão. Agradeço por tudo que eu passei. Agradeço por tudo que eu tenho passado e agradeço pela capacidade de lucidez que eu tenho hoje para fazer as minhas escolhas, porque hoje eu escolho aprender pela inteligência e pelo amor, não mais pela dor. Mas mesmo a minha caminhada de dor, eu agradeço, porque eu vejo tudo como experiência e não como erro. O que é o erro? O erro é algo que você tabula. Mas o erro é para quem? É para mim, para você? Se a gente olhar muita coisa, para você tá certo e para mim tá errada. Então eu nem entro nessa história. É experiência. Eu queria um tal resultado, não obtive. Tá, então agora eu vou para outra. É a história que você falou da lâmpada. Quantas vezes até chegar naquele caminho. Era vários nãos agora. Até que um dia veio sim. Então, eu acredito nisso. Então, eu agradeço. Eu digo assim, eu vivo... Lembra que eu falei da questão da diligência? Eu vivo de acordo com aquilo que, se eu fechar meus olhos e for para uma dimensão, no mínimo, eu tenho que estar nesse patamar que eu estou agora. Então, eu vivo bem agora, para quando eu fechar os olhos, nessa mudança vibratória, eu continuar e depois só seguir a minha caminhada. E é isso que eu posso dizer, né? Gratidão. Uma gratidão enorme a Deus pela vida, por enxergar, por uma série de detalhes na minha vida, pelas pessoas, enfim, e pela aceitação, pela capacidade de aceitação, aquilo que eu não pude mudar e que hoje também eu não tenho condições de mudar. E também nem sei mais se eu quero mudar, porque está tão bom. É isso aí. E viver esse momento bom é único, especial e não tem que mexer, né? É só compartilhar, né? Exatamente. Ô Silvio, o tempo vai passando, ficaria horas e horas. Eu também. Porque o papo foi rico, mas o que eu não te perguntei que você gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo? Não sei, eu acho que foi uma empatia, uma sintonia tão bacana entre a gente que eu acredito que tudo que você perguntou era o que era necessário para a gente trazer. Fico muito grato. Não tenho nem palavras para poder descrever aqui a sua presença, né? Esse momento do bem, né? Momento do bem, energizado. Pessoas aí, queridas. A Tati já virou uma querida top. A Laura, gente boa que eu conheci. Tua filha. A Van também, que também é top, ela sabe disso. Mas para encerrar, eu queria deixar aqui uma homenagem para você, Si. Que a gente preparou com muito carinho, que a produção vai nos ajudar. Para que você
receba com muito carinho. Olá, eu vim a conhecer a Silvana na universidade, quando ela iniciou seus estudos sobre espiritualidade. Então fui seu professor e seu orientador. E logo me identifiquei com o tema e passamos a desempenhar várias atividades, vários projetos em conjunto. A Silvana tem um vasto conhecimento a respeito deste e outros assuntos, né? E no lado pessoal, ela é uma pessoa que tem muita facilidade para fazer amizades, conversar com as pessoas, se entreverar, como eu costumo dizer. Então, espero que tenhamos sucesso na nossa caminhada para unirmos nossos esforços, nossos conhecimentos e nosso contínuo aprendizado para ajudar a sociedade a se desenvolver. Muito legal você. O Ademar aí gentilmente fez. Mas tem mais gente, viu, Sil? Tem mais gente. Oi, Sil, tudo bem? Então, pessoal, eu queria falar para vocês que a Sil foi minha coach durante 7 anos. Uma pessoa maravilhosa, uma profissional extremamente competente, habilidosa e que tem buscado incansavelmente o seu crescimento, tanto profissional como intelectual, e acabou agora um doutorado relacionado com espiritualidade, que eu acho que é maravilhoso, um tema novo, um tema que já deveria ser tratado há um bom tempo pelas empresas, e ela desenvolveu uma metodologia que eu acho que pode ajudar muito as empresas. Hoje, como gestor de empresa, a gente sente uma necessidade muito grande de desenvolver a liderança, e espiritualidade é algo que faz parte do ser humano. Então, beijo para você, te adoro, sou seu grande admirador e tamo junto, viu? Valeu, senhor. Queridão. Carlos, gente boa. Nossa, é um Mandou querido. pra gente esse vídeo. Um carinho pra você, né, Si? Mas tem mais gente, Si. Haja coração. Ai, ai, ai. Oi, Sil, tudo bem? Oi, Marcelo. Bom, 2 pessoas queridíssimas que estão aí no podcast, que eu gosto muito, que eu conheci através de outras pessoas, né? Então, o Júlio me apresentou o Marcelo, e o Carlos, um amigo meu, que a gente só mantém contato via rede social, falou que a Sil iria se encaixar e ia gostar de estar no nosso grupo, e ela, no final de 2023, participou de um evento do WeClub, e ela, assim, vestiu a camisa e se conectou, assim, de uma forma, tanto com o clube quanto com todas as mulheres. Então, mesmo morando longe, ela teve a capacidade de manter um contato, assim, super próximo com várias participantes do WeClub. Ela é maravilhosa, quero parabenizar ela por ela ser essa pessoa tão vigorosa, e é um prazer ter ela como amiga. Que maravilha. Queridona. Gente. Mas tem mais gente. Haja coração. Ai, ai, ai. Oi, meu nome é Laura, eu sou a filha da Silvana, e eu acho que o trabalho dela é muito além do que simplesmente ajudar as pessoas, é sobre trazer a melhor parte de nós, que está muitas vezes escondida de uma forma que nem a gente consegue ver, mas ela consegue ver e trazer isso para fora de um modo que nos surpreende, e eu admiro muito ela em relação a todo esse trabalho, e tenho muito orgulho, e ela é uma ótima profissional de conseguir trazer esse melhor de uma forma diferente que as pessoas estão acostumadas, e enfim, tudo isso e muito mais. Legal, Laura. Ai, que carinho, viu? E aí eu fiquei muito feliz que você fez isso, Laura, porque eu sei que também foi uma situação nova, né? Legal. Aqui é uma gentileza, né? Ai, que legal. A caricatura pra você também, vou disponibilizar pra você, né? Querido. Falei que era uma experiência legal pra você, né? Minha mão tá gelada. Não, tá ótimo. Quer Tua que mão liga tá agora quente. aí? Tua mão tá quente, tá bom. E olha que ficou legal, hein? Eu adorei. Ficou. Ai, É um carinho pra você colocar lá no teu escritório. Amei. Nossa, E para que lindo. você tenha essa situação. Nossa. E para encerrar, e é uma Gratidão, gentileza gente. singela para você. Espero que tudo que nós fizemos aqui com muito carinho
Eu falei para você que ia fazer uma experiência do meu melhor. Espero que tenha sido a altura que você merece. Foi. E deixa aí os teus contatos, né, os seus contatos, para que quem quiser te procurar nas redes sociais, a gente vai deixar no vídeo. Fica à vontade para deixar suas considerações finais e o teu contato. Então, o Marcelo, ele trouxe uma questão da humildade, né, dita por Da Vinci, e eu complemento com Santo Agostinho, que diz: a humildade é o primeiro degrau da sabedoria. O conhecimento, ele de nada vale se você não unir a tua sabedoria. E eu acredito e sinto isso e pratico isso. A espiritualidade é que contém essa energia maravilhosa que é a sabedoria. O conhecimento, ele pode também endurecer o teu coração, né? Existe muito PhDeuses, como a gente fala, que lida muito com o ego. Então, eu convido a todos, se você está no seu projeto, na sua empresa, ou você é professor, independentemente da tua profissão, independentemente da tua atuação, presta atenção no ser humano. Quem é aquele ser humano que está ali do outro lado? E quem sou eu como ser humano? Isso é extremamente espiritual. Gente, a minha rede social é Silvana H, então a letra H no final, .Guedes, que é o Instagram. E Silvana Hibner, só que daí o Hibner eu vou ter que soletrar, que é o do Facebook, que é Silvana Hubner com H e trema. E também tem o LinkedIn, que é Silvana Guedes, se não me engano, ou Silvana Hibner Guedes. E também da UP. E tem o UP! O UP, gente, a gente, como é uma empresa neném, né? Inclusive no meu... Ela nasceu neném, mas já tem um império romano lá nela. Já tem assim, imagina, né? Tem o Paulo, o Ademar Galelli, o Paulo Barcelos, que são anos-luz na minha frente. Eu brinco, né? Que eu sou a neném, que eu tenho recém, né? Chegado com... Você trouxe o perfume. É, verdade. Né? Eles brincam... Realmente, eles brincam comigo que eu trouxe o encantamento. O ambiente só fica gostoso quando tem uma mulher pra poder deixar o perfume. Vai colocar um monte de cueca lá, vai ficar ruim pra cacilda. Tem que ter a mulher pra poder dar o brilho. Verdade. Então, assim, a UP, ela já vem, né, sendo gestada há muito tempo, né? E nós somos profissionais experientes, como eu falei, tanto academicamente quanto empresarialmente falando. Mas, assim, nós resolvemos oficializar agora esse ano a UP. Então, ela está em fase de desenvolvimento, assim, no sentido do site e dos perfis. Mas, você entrando no meu perfil da Silvana com H no final e Guedes, você vai achar lá o nosso logotipo da UP e um pouquinho dessa história que eu acabei de contar. Eu vou apimentar um pouquinho, se até para te provocar os empresários que estão assistindo. Eu acho que a gente poderia provocar criando 3 consultas, se você me permitir, para quem os 3 empresários que assistiu o Papo di Fratello, o podcast, que eles possam conversar com você de uma maneira, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, aí você fica à vontade, gratuitamente, para o cara pelo menos falar assim, eu quero escutar você. Porque senão já pensa que você vai cobrar. Não, calma, ninguém vai cobrar nada. Não. Mas a gente provocar... Excelente. Não é? Curtiu a ideia? Excelente. E a gente faz um voucher bacana. Isso. Eu peço para a equipe fazer 3 vouchers. Quem conseguir, puta, esse aqui, puta, legal. Aí você marca um horário, no seu horário, horário de cada um, e vocês batem um papo, trocam uma ideia. E quem sabe aí essa experiência vai ser conectada. E se também não gerar um negócio, mas gerar uma grande amizade, que eu acho que é bem positivo. Nossa, né? Super bem-vindo. Eu acredito que nós temos bastante para compartilhar. Inclusive, a gente já tem, né? Clientes no Rio Grande do Sul, até decorrente da minha própria tese. Acredita que a minha própria tese desencadeou interesse dos empresários. Por isso que eu disse, os empresários, eles estão interessados. Mas como a gente vai colocar na internet é infinito, né? Principalmente o Brasil, pode ser que venha em Tocantins, Mato Grosso. Marcelo, mas nossa ideia é transbordar as fronteiras do Brasil. Porque os três
tem conhecimento e know-how e experiência internacional. E é legal que a UP é o infinito. É o infinito. E aí é muito interessante isso. Tá vendo? Eu acompanhei bastante esse... Exatamente. E Mário Sérgio Cortella fala uma situação que é sensacional. Eu olho pra vida também. É gênio também, o Mário Sérgio Cortella. Sou fãzaço dele. A vida é curta, não faça ela pequena. Então vamos fazer o nosso melhor no tempo que Deus permitir, enquanto a gente tiver saúde e sabedoria. E ele não chamou a nossa senha, porque não chamou a nossa senha, já era. Isso. Ninguém vai contar mais nenhuma história, né? Não, verdade. Sim. Obrigado, gratidão. Eu que te agradeço, mão quentinha. Coração borbulhando, sangue italiano. Você, obrigado pelo carinho, pela atenção, parabéns, sucesso, que Deus te ilumine nessa empreitada, que se ajude pessoas, empresários, e que esse projeto novo com os 3 talentos, com os 2 talentos, o Ademar, que também é gente boníssima, agradecer muito ele pela gentileza, me atendeu extremamente bem. Gratidão. A Laura também ele conectou, falou, vou falar com a Laura passou o vídeo, foi sensacional. Laura, obrigado pelo carinho, viu? Foi surpresa. Virei fãzaço da família. Vocês me surpreenderam. Virei fãzaço da família. E que esse regresso, esse retorno, né, pra Caxias seja mágico. E São Paulo tá sempre aberto, né, Si? Sim. Sempre que vier aqui é um prazer te receber. E gratidão aí por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento e melhorar esse país e esses empresários que estão nos assistindo e a todos que estão aqui, né? Sim, eu agradeço imensamente porque São Paulo é a cidade do meu coração. Eu amo muito São Paulo, amo Caxias, onde eu moro, mas eu amo também essa cidade maravilhosa. E complementando também com o pessoal da DCE aqui de São Paulo, né, a Associação dos Dirigentes Cristãos, os empresários também ficaram bem interessados nesse, tanto em relação à tese, né, que eu apresentei, quanto à UP. Por quê? Porque aquilo, chegou a hora, não tem mais, né? Eu acho que a pandemia também trouxe um processo de avaliação de todas as empresas, elas têm que se modernizar. Chegou a hora de olhar para o ser humano e gerar empresa humanizada. Não tem mais como fugir disso. Não temos que escapar, né? Não. Ah, sim, agora sim. Tá faltando o nosso patrocinador. Ele gentilmente, se ele não veio. Que ele foi numa viagem e falou: Fratello, por favor, entrega o meu presente, o meu regalo para a nossa convidada. Eu falei assim: ó, Fratello, mas assim, você que tem que estar lá, meu. Não, mas entrega, por favor. E ele gentilmente, se queria deixar aqui um regalito. Nosso parceiro Axos Consulting é uma boutique contábil. Ele é professor também. Ele foi professor da Trevisan, em São Paulo. E ele é um parceirão, acredita muito na gente, um Fratello, nesse maluco aqui. E ele sempre falou: Fratello, eu tô com você nessa empreitada, confio muito em você, fico muito grato, né? Porque ele entendeu o propósito do projeto. Oi. Que a gente consiga. Ele não teve a possibilidade de estar aqui presente, mas ele deixou esse presentinho que eu estou registrando aqui em público, que está entregue em boas mãos e que tenha desfrute junto com a Laura e num momento bem propício da família, né, Laura? Até porque um regalo nunca é demais, é sempre para consolidar esse carinho para você, né, Si? Gente, muito obrigada. Quem não gosta, né? Como eu digo, pessoas felizes não incomodam. Imagina com um presente entregue com tanto amor e carinho. É verdade. Né? Agradeço a amabilidade. Obrigado. E chocolate é energia, né? Chocolate é energia. Isso é muito bom para poder deixar de todas essas homenagens, carinho também, o nosso presente do nosso patrocinador, o regalito. E que você desfrute com muito carinho, viu, Si? Gratidão. Gratidão mesmo. Valeu. E para você que tá aí acompanhando a gente no Papo de Fratello, se inscreve no nosso canal, Papo de Fratello, no canal do YouTube, nas redes sociais, as principais redes sociais, Papo de Fratello. Segue lá, curte, compartilha, é muito importante para nós. Levamos esse conteúdo com relevância, cuidado, carinho e excelência para você que prestigia o Papo de Fratello e este aqui que está falando, que é Marcelo Fratello. Gratidão, fique com Deus e até a próxima, pessoal. Papo de Fratello, sucesso é ser feliz. Valeu, obrigado.